Oi galera da Arquibancada Tricolor, tudo bem? Bom, eu sou a Vanessa Dias e hoje estamos aqui com pessoas muito especiais, assim, pro futebol em geral. Em especial pra nós, torcedores do São Paulo. Um deles é o Denilson Show. Tudo bem? Vocês conhecem, mais ou menos? Tudo bom? Professor Muricy. Boa noite, tudo bem? Prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer. Um prazer muito grande, muito obrigada pela oportunidade. E o Guilherme Alf, que é o responsável aí pelo talk show. Bom, a gente tá aqui pra falar do São Paulo, de futebol em geral e sobre Aqui é Trabalho e Muito Resenha, que é o talk show que vocês estão fazendo pelo Brasil agora, né? Tem aqui em São Paulo, que hoje a gente tá gravando no dia 14, que vai ser no Teatro Opus, e também aí pelo Brasil todo. Então vocês já estão convidados para participar, a gente vai falar mais sobre isso. A minha primeira pergunta vai para os dois, se o Alf quiser falar também, que é em relação assim, pra vocês, atualmente, qual o melhor time do Brasil e por que o São Paulo? Vai lá, você que é mais velho. Você que é mais velha, segura essa bucha aí. Porque é o melhor time do Brasil hoje? É. Bom, o que está jogando melhor, né, é o Grêmio. O Grêmio é o que está jogando melhor, né, tá um futebol diferente, não é mais aquele futebol gaúcho de pegada, de pura porrada, é de jogar, de propor jogo, né? Mas é claro, aí falando do coração, aí a gente tem que falar um pouco do tricolor, né? É sempre, né? A gente fala um pouco com a razão, vai pela emoção. É uma coisa que eu admiro muito em vocês, de verdade, que vocês foram jogadores. O Muricy foi treinador de São Paulo, passou por tudo isso e hoje está como comentarista falando sobre futebol. E isso é muito interessante, que vocês conseguem separar a razão da emoção e dar a opinião crítica. Isso é bem bacana. Tem que separar e as pessoas têm que entender, o torcedor tem que entender que a gente agora está do outro lado, está comentando, então tem que falar do que é o melhor. Você me perguntou qual que é o melhor, e o melhor hoje, sem dúvida, é o Grêmio. Não, com certeza, é verdade. É só uma brincadeira para descontrair. Mas, então, vocês, como eu disse, vocês tiveram toda uma carreira no futebol, né? Desde jogador, Muricy, o Denilson como jogador, que veio pro São Paulo com 17 anos. Profissionalmente. Na verdade, eu entrei no São Paulo, eu tinha 10. Nossa, foi uma... Eu tinha 10 anos de idade. Foi uma criança, né? Eu me formei como atleta profissional dentro do São Paulo, até um pouco do meu caráter, né? De disciplina e tudo mais dentro do São Paulo, porque eu morava no Morumbi, né? Então eu via meus pais só num sábado à tarde e domingo, porque segunda-feira de manhã eu já voltava pra concentração. Então São Paulo, poxa, o amor que eu tenho pelo São Paulo, ele é gigante, né? Sim, faz parte da sua vida mesmo, assim. Não tenha dúvida. Então daí vocês passaram por todo esse processo, hoje você está na comunicação, o Muricy também, tudo mais. E o Alf também, que é um profissional de relações públicas, que auxilia no processo do talk show. Alf, de onde que surgiu essa ideia? Como que tudo aconteceu? O Denilson já começou fazendo palestras na Experiência, que é a empresa que nós três a gente faz parte, e quando o Muricy chegou em 2016, até por uma indicação do Denilson, desculpa aí, que foi devolver pro senhor, né, professor? O senhor carregou muito ele, mas né? é uma graça, porque o tempo todo eu carreguei ele, pô. E é engraçado porque além da ligação com o São Paulo, eles têm uma ligação muito forte de valores, uma ligação muito forte de família, de uma série de coisas, e a gente já tinha vontade de fazer algo assim, mas precisava fazer sentido pra gente. E quando a gente conseguiu juntar os dois, na verdade a gente perguntou primeiro pro Denilson e falou, se o professor topar, é claro que eu tô dentro. E aí o professor topou também. Então essa é uma história de dois caras que tem a ligação com o São Paulo muito conhecida, mas que tem muita coisa por trás aí, e é o que a gente conta no talk show. Isso, é como eu disse, né? No mundo do futebol em geral e no São Paulo em especial, porque vocês fazem parte da nossa história. E assim, uma pergunta pra vocês. Vocês têm dimensão do quanto o São Paulo interferiu na carreira de vocês? Acho que o Denilson já falou um pouco, né? Vocês têm noção do quanto, assim? Poxa, eu tenho muita noção. São Paulo me projetou para o cenário internacional, né? Porque através do São Paulo eu alcancei todos os meus objetivos profissionais, que o primeiro, logicamente, era me profissionalizar, e aqui tá o cara que deu essa oportunidade, né? E eu acho que é muito legal essa nossa história, vem daí, né? Eu tinha 16 anos quando tanto o Muricy quanto o Tele Santana tiveram ali um olhar clínico e tático e tudo mais, falou, poxa, esse garoto, né, tem futuro. E profissionalmente eu fui dirigido pelo Muricy Ramalho. Meu primeiro jogo como profissional com a camisa do São Paulo foi com o Muricy, e ele foi extremamente importante nesse início meu de carreira, porque em nenhum momento ele quis mudar o meu jeito de ser até aquele momento, né? Eu sempre fui um jogador de muitos dribles, né? Sim. De partir pra cima e tudo mais. E naquele momento eu tinha uma dúvida de como eu iria me comportar. E ele me tranquilizou falando que eu tinha que fazer o que eu já vinha fazendo lá nas categorias de base, que era partir para cima do adversário. E eu simplesmente estava jogando no Olímpico, o antigo Olímpico lá de Porto Alegre, contra o Grêmio, que foi meu primeiro jogo, a minha estreia como profissional.
Então, assim, o São Paulo tem um significado muito grande dentro da minha vida profissional e também pessoal. Sim. Professor Muricy, também quero que você fale sobre esse assunto do São Paulo na sua vida. E tu também falando sobre o Tele Santana. O que ele representou pra você, o que ele te ensinou. Que eu vi que você falou nessa semana, que saiu, que você lançou nas suas redes sociais, que mais do que ter talento, o treinador precisa ter caráter. E isso o Tele te ensinou. Bom, eu também, como o Denilson, comecei no São Paulo, claro, com um ano menos. Comecei com 9 anos de idade no São Paulo, na escolinha. E aí você vai passando por todas as categorias até chegar a profissional, como também aconteceu com o Denilson. Na época o Poi também me levou pro time de cima. Primeiro o Brandão com 15 anos para mim aprender um pouco com os jogadores mais velhos, como o Gerson, esse pessoal. Aí logo depois o Poi que me levou como profissional, também estreiei com 17 anos e aí fiz minha carreira no São Paulo, claro que depois fui pro México, aquelas coisas todas. Quando eu voltei, comecei a estudar para técnico. O São Paulo também me deu a primeira oportunidade no Sub-12, onde eu encontrei o Denilson, né? E encontrei vários, Caio, Rogério Ceni, toda essa turma, né? Mas o Denilson realmente foi o melhor. Pô, tá gravando isso aí, né? Gravando isso aí, né? É lógico. Tom B, pelo amor de Deus, divulga isso aí, hein? A gente se corta depois. E aí, é claro, eu tive a oportunidade, então depois saí, voltei de novo, fui campeão. Então realmente é um time que, claro, tem que ter toda a gratidão, né? Porque eles deram todas as oportunidades pra gente, fez parte da minha criação, né? Então realmente essa é mais ou menos a nossa história, né? E é claro que a gente é muito grato por isso. E a torcida do São Paulo reconhece muito isso, né? Com tudo isso. Eu queria que vocês contassem um momento, assim, não precisa ser um título, não precisa ser um gol em especial, mas um momento marcante que vocês passaram no futebol em geral e no São Paulo. Algo que marcou, assim, de verdade. Quer começar, professor? Não, o que sempre marca a gente, eu acho que é sempre o primeiro título, né? E nós tivemos o primeiro título junto, incrível, né? Que legal. Que foi a Comebol, né? Porque nos deram uma responsabilidade, porque o São Paulo na época ganhava tudo e estava muito mais preocupado assim, com o Mundial, com o Libertadores, essas coisas. Então quando chegou a Comebol, que o São Paulo ia participar, a diretora de São Paulo e o Tele falaram: Muricy, a gente quer que você faça um time de jovem aí, porque a gente não vai disputar com o time profissional essa competição, porque eles achavam muito mais importante as outras. Só que a Comebol era importante, como é hoje a Sul-Americana, só mudou de nome, né? Sim. E aí ele falou pra mim isso e eu falei: deixa comigo, que eu conheço bem essa moçada, né? E aí fiz um time só de garotos, né? Que é Rogério Ceni, Denilson, Caio, Jorninho Paulista, essa turma toda. E nós fomos campeões, então isso você não esquece, porque é o primeiro. E além de ganhar o primeiro título, foi muito difícil, né? Porque a gente só enfrentou times que vinham com titular, como o Grêmio, Corinthians, Cristal, Penharol, né? Uma turma forte, entendeu? Forte mesmo. E que ninguém acreditava e nós fomos campeões. Então esse título a gente não esquece, né? Então é importante mais o primeiro título. Você concorda, Denilson? Eu concordo, até me arrepia, porque eu fico lembrando, né? Porque eu fui titular em todos os jogos praticamente com o Muricy, fui importante nesse título, né? E em algum momento, nesse período de Copa Comembol, pra mim era algo que, tipo, não tá acontecendo. Várias vezes eu chegava em casa e falava pro meu pai, caramba, tipo, hoje eu joguei no Morumbi e muitas vezes teve um jogo, por exemplo, que foi marcante pra mim, que, se eu não me engano, foi contra o Grêmio, que o profissional jogava logo depois da gente, assim. E o Morumbi, tipo, lotado, sabe assim? Mas o Morumbi não tava lotado pra ver a gente, tava lotado pra ver o time principal, sabe? Mas aí eu cheguei em casa e falei pros meus pais, falei, caramba, eu joguei hoje, tinha muita gente no Morumbi, que era um sonho, né? Mas eles acabaram vendo a gente, não cara. foi? Não, então, aí eu falei, assim, ó, tipo, eu realizei sonhos, assim, dentro do São Paulo, que eu tinha um sonho que era jogar com o Morumbi lotado. E aí eu realizei esse sonho. Mas uma coisa que me marca muito, e aí tem um motivo, que foi a final do Campeonato Paulista de 98 contra o Corinthians, nossos maiores rivais aí, e foi praticamente o meu último jogo, né? Eu já estava vendido pro futebol espanhol, e aí pro Real Betis, aí fiz essa final, caí no erro de prometer o título pra torcida. Nossa! Não, eu prometo e tal. E assim, então eu tenho uma imagem em casa que eu não sei quem que tava me carregando no colo, aqui no ombro, porque a gente foi campeão. Alguém me colocou no colo e essa imagem ela é muito presente na minha vida, assim, né? Sim. Então ali pra mim foi o jogo mais importante que eu fiz pro São Paulo, que foi meu último jogo no Morumbi. Que legal. E assim, Alf, os dois têm cada um tem a sua personalidade e encaixou legal. O que você viu nele? Encaixou legal? Encaixou legal. Encaixou legal. Eu achei que ficou bem bacana, assim, deu certo. E como que você enxergou isso? Falou, não, dá pra
pra acontecer bem bacana. Acho que o lance mais legal é como a gente se surpreende com os dois. Todo mundo, tem certeza que vai assistir o talk show esperando rir muito com o Denilson e se inspirar muito com o professor. E na verdade as pessoas riem muito com o professor e se inspiram muito com o Denilson. Então isso é muito interessante, né? Os dois sempre, quando a gente estava criando o roteiro, falaram assim: a gente não quer só ir lá contar história furada. História furada que eu digo assim, resenha e risada. Tem esse momento? Tem, é legal, eles gostam muito. Acho que faz parte do futebol, faz parte de um vestiário que eu nunca convivi, mas ouço muito eles contar. Mas tem também lições de vida ali. Tem também experiência, né? Experiências que eles passaram. Acho que o futebol é uma escola incrível, né? Muito se fala que às vezes o jogador não pode estudar, mas eles têm uma outra escola, que é a escola da bola, a escola da dificuldade, da liderança, de união de grupo, de como o Muricy fala muito disso, como gerenciar um vestiário, e isso tudo é muito legal a gente poder ver dos dois, mas é impagável rir com o Muricy Ramalho e chorar com o Denilson. É bem bacana, é bem legal, porque quando a gente lançou nas redes sociais o vídeo dos dois, é muito engraçado, a galera fala: nossa, casca o bico com o Muricy, que ele fala, sobe isso aqui aí, isso aqui. Essa porra aí. E a galera se diverte muito, então é bem legal. Então, Denilson, uma pergunta pra você. Vai. Como você foi, na época, a contratação mais cara? Mais cara do mundo. Como que é se considerar, tipo, eu custo 30 e poucos milhões e foi pro Real Betis? E qual foi a sua sensação de ir pra lá? E se considerar o jogador, o Neymar do momento? Cara, na verdade, 32 milhões de dólares, né? Foi na época, né? O jogador mais caro do mundo. Fiquei durante um bom tempo sendo o jogador mais caro do mundo. E isso, eu falo que isso me fez ter noção do que eu representava pro mundo do futebol, né? Porque a minha vida se transformou radicalmente. No primeiro objetivo foi: caramba, consegui minha independência financeira, vou conseguir comprar uma casa dos sonhos dos meus pais, que era algo que mexia muito comigo, né? Eu me cobrava muito em relação a isso. Eu tenho frases da minha mãe falando quando eu era criança e tudo mais. Aí se você falar: mas você prometeu isso pra sua mãe? Não, mas era algo que eu queria dar, né? Então assim, quando eu fui vendido, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa do jeito que minha mãe queria, com uma cozinha um pouco maior, para ela poder receber as minhas tias e tudo mais, que ela reclamava muito que não tinha espaço para receber os parentes. Então foi a primeira coisa que eu fiz, comprei essa casa para ela. Se você me perguntar se eu tinha noção do que aquilo significava, os 32 milhões, não tinha noção. Realmente eu não tinha noção. Mas isso também me trouxe uma responsabilidade tão grande que quando eu cheguei na Espanha, eu tinha que fazer tudo, né? Eu tinha que driblar, eu tinha que fazer gol, eu tinha que... Tudo que acontecia era porque o Denilson jogou bem e tudo que acontecia porque o Denilson jogou mal, sabe assim? Sim. Então essa responsabilidade que eu demorei a aprender, a lidar com isso. Pra mim foi o maior sofrimento, foi esse. Lidar com a responsabilidade de ser o jogador mais caro do mundo, né? Sim. E lá você teve que se adaptar, a maturidade também você tem que adquirir com o tempo, né? Porque é diferente, o Brasil, que você tá acostumado, você vivia aqui, pra lá e tudo mais. E eu tô falando de... Assim, eu tinha 19 anos, né? Eu era 19 pra 20, né? Eu era um garoto, assim, novinho. Você citou o Neymar aí em algum momento e realmente, assim, dentro das nossas gerações, eu fui o Neymar da minha geração, né? Nesse sentido, né? Depois o Neymar surgiu, veio o Lucas, com essa questão financeira também alta e tudo mais, mas acho que eu fui um dos primeiros, né, a sair do país por um valor tão alto, né, e chegar em um time que lutava para terminar entre os 10 primeiros, assim, do campeonato, sabe? Não era um time que chegava para lutar para ser campeão. Sim. Que isso foi um outro detalhe que pesou muito, né, nessa questão de responsabilidade, tentar fazer o time chegar o mais longe possível. Bacana, bem interessante. E, Muricy, uma pergunta pra você, assim, em relação ao São Paulo. A gente sabe que há 10 anos o São Paulo não vem bem em relação à fase... 10 anos já? 10 anos. 10 anos já? Tá feia a coisa. Porque 2008 foi o último título brasileiro, 2012 teve a Sul-Americana, né? Vai ter a participação do Lucas, foi essencial pro título e tudo mais. Só que durante todos esses anos vem capengando, vamos dizer assim. Como que isso desenrolou? A gente escuta muita coisa, mas qual a sua opinião em relação a isso? Como se desenrolou? Bom, a minha opinião é que o São Paulo está dividido, ou seja, São Paulo antigamente era um só, né? Depois se acomodou um pouco porque ganhou muito, e essa é a pior coisa no futebol, é isso, ou seja, eu faço palestra também e um dos temas é esse, ou seja, a pergunta é: por que o São Paulo foi tricampeão brasileiro? Porque a gente queria sempre mais, e queria melhorar sempre mais. Ganhava um título,
a gente não se acomodava, somente eu, na minha cobrança. Então eu não me acomodava, fazia os caras pensar outra vez em ganhar. E ganhamos 3. Aí acontece que aí veio a vaidade, veio a divisão das pessoas, veio a divisão do clube, porque o cara já achava no direito, não, foi eu que ganhei, o outro que ganhou, ficou aquelas coisas todas, muita vaidade, o clube está dividido, né? Outro dia nós vimos uma entrevista do próprio Leco, falando que está dividido o clube, ele está falando, não sou eu, que está respingando no CT, e respinga mesmo, porque existe o comando, e o comando tem que ser forte, né? Porque senão os de baixo, o jogador, fala, pô, esse clube está muito dividido, isso não passa segurança para o CT. Então, sente, né? Sente. Então, o São Paulo vai ter que dar um jeito de se unir de novo, porque o São Paulo está muito separado. E nesse tempo que o São Paulo ficou brigando entre eles, os outros clubes foram crescendo. Todos foram crescendo. O São Paulo era o top. Começaram a brigar e os outros clubes começaram a crescer e o São Paulo não se deu conta disso. E aí acontece o quê? Perde toda a confiança. E quando você quer, aí já era. Então o São Paulo agora tem que parar, se não se unir lá dentro, entre a diretoria, entre os políticos que tem lá dentro, né, tem a parte política, não vai acontecer nada. Então eles têm que parar e rever os pensamentos deles. E não querer cada um puxar para o seu lado. Isso é pura vaidade. A gente sabe que se existe vaidade no futebol, não acontece nada. Não funciona. Não funciona. E uma pergunta para vocês assim, para vocês que foram jogadores. Vocês preferiam bater pênalti ou ajudar na briga? Ajudar na briga? Na briga você fala literalmente? Literalmente. Não, assim, não é o melhor exemplo, né? Mas a adrenalina do jogo, muitas vezes o jogador fica tão ligado na partida que quando tem uma confusão, não sei se o Muricy vai me entender assim, aí, tentar a ótica positiva, que quando tem um tumulto e você vê que o time todo vai em prol do seu companheiro, de certa forma isso mostra uma união, sabe? Isso reflete dentro do vestiário. Eu não estou falando aqui sair em vias de fato, que isso aí é o péssimo exemplo. Claro, com certeza. Mas você ir proteger o seu companheiro e você vê aquela união, é mais ou menos uma comemoração de gol. Que eu já vi jogadores fazendo gol e você vê comemorando com 3, 4. E já vi jogadores marcando gol e o banco de reserva, o time todo. Isso transmite união, porque esse time está fechado. Não sei se eu estou conseguindo me explicar nesse sentido, sabe? Eu acho que é extremamente importante isso. Quando você fala sobre briga, é você defender o seu companheiro. Até baixar os ânimos quando precisa. Sabe, né? assim? É você defender. Agora, você ir para vias de fato, quando você vai para vias de fato, você perde a razão. Com certeza. Né? Eu acho que esse é o meu ponto de vista em relação a essa questão de briga e defender o time. E pensar na consequência que aquilo pode gerar, né? Isso. Expulso e algo do tipo. O que você acha, professor? Então, é um exemplo que ele citou aí, não sei qual dos campeonatos, acho que foi o terceiro nosso, que a gente no meio do campeonato, no meio da competição, a gente não estava bem. Né, professor? Não é fácil. É muito título. E uma das coisas que aconteceu, e aí foi a virada nossa, que foi um jogo, não sei se foi contra o Atlético Mineiro lá, que saiu um gol do nosso time e acho que foi só 2, 3 caras abraçar um só. Essa divisão esse dia me matou. E a gente estava mal nessa competição, a gente não estava legal. E isso veio na minha cabeça e na volta aí, eu tive que reunir aqui no CT e aí a pegada foi dura demais. E depois daquele dia a gente não perdeu mais para ninguém, né? Porque eu mostrei para eles a realidade. E mostrei que aquilo lá não se pode, um time de futebol, né, acontecer isso. Né? De um time todo abraçar, só 2 ou 3 abraçar um cara porque eles não gostavam. Aqui não tem esse negócio de gostar. Aqui eles são profissionais, eles não precisam ser grandes amigos, mas eles têm que ser companheiros, porque aqui é um lado profissional, a gente precisa dar resultado. Então ficar com essa vaidade e não abraçar o cara porque você não gosta do cara, não interessa. Eu falei muitas vezes, também não gosto de muitos de vocês aqui, mas estou aqui, tenho que cobrar de vocês que nós somos profissionais. Eu não tenho que gostar de vocês, né? Nós temos que ser companheiros, cara. Né? Claro que existe afinidade, eu me dou bem melhor com aquele lá, perfeito, a gente entende, mas nós somos profissionais, nós temos que dar resultado. E depois desse dia, e isso o Denilson chamou a atenção e é verdade mesmo, o time mudou completamente, a gente não perdeu mais nesse campeonato, então foi o último mesmo, que a gente não perdeu mais, e aí é claro, só pode dar no resultado que deu, que a gente tinha um bom time, mas era um time que naquele momento estava desunido. E não adianta você ter um grande time desunido, você tem que ter um time que tem essa união, volto a repetir, uma união profissional.
né? Precisava da repreensão no momento. Precisa, porque o técnico é assim, o técnico tem que intervir na hora que precisa. Porque se ele ficar intervindo toda hora, ele vira um chato, né, meu? Ele é puta chato, porque o técnico toda hora tá cobrando, faz isso, faz aquilo. Mas se você também exagerar nisso, você não tem o retorno, então você tem que saber na hora certa. E tem hora que você tem que pegar duro, tem hora que você tem que abraçar o cara. Eu sabia fazer muito bem isso. O ideal é o equilíbrio. Claro, tem que ter o equilíbrio. Essa é a importância da gestão, é vir nos momentos que se precisa. Claro. Então eu quero que vocês contem uma história engraçada pra gente, que aconteceu ou entre vocês dois, ou em algo engraçado que aconteceu assim na história, no futebol de vocês, no São Paulo, que seja. Não, a minha com o Muricy, cara, a minha história com o Muricy, eu tenho algumas com o Muricy, assim, mas como eu jogava, eu tinha o maior respeito, né? Hoje eu deito nele. Eu sempre tive muito respeito pelo Muricy em todos os sentidos, assim. Vida pessoal, vida profissional, como ele conduz e tudo mais. Eu me espelho, né? E hoje eu sou pai, né? Então, assim, ele é um grande pai, né? E quando ele fala que ficou distante dos filhos por causa do profissional e tudo mais, hoje eu tento estar muito mais próximo do meu filho, porque eu tenho um tempo para isso, né? Sim. Então hoje ele tá tentando recuperar um tempo que ele não conseguiu ter quando ele jogava futebol, porque ele era muito focado no trabalho dele. Isso é muito legal, porque hoje ele olha para trás e deixa um baita legado, né? Porque eu acho bacana, tipo, hoje o filho, chegar no filho dele e falar, pô, teu pai é foda, sabe? Que é o que eu quero ouvir dos meus filhos lá, quando eles tiverem 20 anos, 30 anos, falar, pô, teu pai foi foda. Então eu vou trabalhar pra que isso aconteça. Mas eu tive uma experiência com ele, que foi meu primeiro jogo lá no Grêmio, cara, lá contra o Grêmio. Eu achava que eu ia ficar no banco ou fora da convocação, que normalmente tem 2 ou 3 jogadores que ficam na arquibancada, né? São cortados e tal. E esse senhor aqui, cara, falou, cara, você vai jogar, sabe? Você vai ser titular do meu time, meu primeiro jogo. Eu falei, caramba, velho, tipo, o cara confia em mim mesmo, sabe assim? É uma responsabilidade muito grande. Então eu não sei se ele tem noção, mano, mas eu gosto de falar, porque foi um divisor de águas na minha carreira profissional, sabe? Ter a oportunidade no São Paulo já é algo muito difícil, porque o São Paulo é um gigante, então é muito difícil você ter uma oportunidade. E aí o cara chegar e falar assim, eu confio em você, sabe assim? Eu confio em você, vai lá e joga. Então esse cara aqui na minha carreira profissional e na minha vida pessoal também como um exemplo de pai, esposo e tal, foi muito importante, cara. Eu só agradeço ele sempre que eu vejo ele. Obrigado. Você, professor, você tem alguma coisa pra contar pra gente? Uma história legal? Eu tenho duas, que a gente estava conversando aqui dos 32 milhões de dólares, né? Um pouco antes, tipo assim, 2 anos antes disso acontecer, um dirigente chegou pra mim e falou, pô, Muricy, você tem que falar pro Denis parar de driblar, cara, precisa passar a bola. Aí eu falei pro cara, é a única coisa que ele sabe fazer, cara. E aí eu falei pro cara, e vocês vão vender ele pelo que ele está fazendo, porque ele é mágico, cara. Como é que eu vou tirar a coisa melhor que ele tem? E vocês vão ganhar muito dinheiro em cima disso. E ganharam 32 milhões de dólares, né? Então é uma coisa... Né? E nesse jogo que ele está falando, do Grêmio, o Grêmio tinha simplesmente uma jogada com Arce e Jardel. Jardel no fundo do campo, cruzamento, Jardel gol. E ele entrou nesse jogo e o Arce era o cara. O cara era o Arce. O que esse cara fez com o Arce? Ele arrebentou com o Arce. O Arce está esperando, ele tá procurando até hoje ele. E aquilo era uma coisa que, pô, as pessoas não entendiam. Como é que pode um moleque fazer isso com um grande profissional? Mas então isso aí era a forma dele, porque eu dei muita confiança pra ele. Falei, ó, entra lá e faz o que você está acostumado a fazer lá embaixo, na base. E aí, meu Deus, que não deu, né? Ele arrebentou com os caras e a gente ganhou o jogo, né? Classificamos, tratamos lá e classificamos aqui, né? Isso foi muito legal. Do profissional e o nosso. É isso aí. Depois o Arce procurou ele na seleção, não achou também. Não achou também. No Olímpico. Brasil e Paraguai. Verdade, Brasil e Paraguai. É verdade. Nossa, o cara ficou traumatizado, totalmente. É verdade, foi no Olímpico. Um bom detalhe. Nossa, sonhou várias verdade, vezes. né? Foi lá no Olímpico Dois também. Denilson de uma moto. É verdade. Bom, gente, muito obrigada. Denilson, Obrigado. muito obrigada. Professor Muricy. Agradecemos. Alf, muito obrigada por vocês, pela disponibilidade. E, gente, fica o convite, então, pro talk show, que vai pelo Brasil agora. E a gente vai acompanhar, depois eles vão ver algumas imagens também. Aqui é trabalho e muita resenha. Aqui é trabalho e muita resenha, porque eu erro o nome. Desculpa. Mas enfim, é isso, muito obrigada. Gente, se inscreve no nosso canal, curte a Arquibancada, acompanha e muito obrigada. Valeu.